Olá, gente. Então, continuo aqui com a terceira pergunta para o Wixin respeito da inteligência artificial, que foi quais as possibilidades da inteligência artificial concluir na necessidade de julgar e controlar a humanidade através de ações concretas e efetivas. Essa foi a pergunta textual, literal. E a resposta foi hexagrama 38, oposição, com linha 9 em primeira posição e hexagrama complementar 64, antes da conclusão. Já podemos ver aqui uma analogia que a gente tem que considerar, porque eu perguntei qual é a possibilidade da inteligência artificial concluir na necessidade de julgar e controlar, e o hexagrama complementar é a conclusão, antes da conclusão, né? E na sequência, esse hexagrama vem do hexagrama 37, que é a família. Em espanhol é o clã, mais ou menos é a mesma coisa. E diz que no fim do caminho da família surgem mal-entendidos. E daí, logicamente, surge a oposição. A oposição aparentemente surge de uma situação de mal-entendidos. É interessante que a característica do hexagrama 37, a família em português, todas as linhas são corretas. Todas as linhas yang estão em postos yang e as linhas yin estão em postos yin. A família surge justamente dessa situação de cada coisa, cada quem ocupar o seu lugar, o lugar que corresponde, né? Os pais ocupam o lugar dos pais, os filhos dos filhos, a esposa da esposa, o esposo do esposo, os avós dos avós, e aí vai. Isso, naturalmente, que a gente tem que fazer a analogia com a unidade básica da sociedade. Uma sociedade funciona na medida em que cada quem ocupa seu lugar e faz o que tem que fazer, o seu trabalho, né? O governante faz o trabalho do governante e o povo faz o trabalho do povo, falando, né? Generalmente, né? Na coletânea de indicações que tem a ver com os signos nucleares, fala de estranhamento. Em espanhol fala de enajenamiento, enajenação, que eu fui procurar, inclusive, qual seria a tradução desse termo para o português, e seria alienação. E já ali também temos uma analogia. Os mal-entendidos surgem de uma alienação. A etimologia da palavra alienação tem a ver com alien. Alien é outro. É algo que, com o qual, vamos dizer assim, a gente não pode muito se identificar. De aí o termo alienígena, né? Ou seja, que tem uma geração, tem uma origem outro. Seria inclusive também, em termos etimológicos, comparável com a palavra alternativo. Alter, outro. Nativo, nascido. Então, tem a ver com aquela coisa, né? Essa alienação tem a ver com uma dificuldade de identificação com a outredade. Então, essa oposição não surge de outra coisa, de um enfrentamento em termos de mal-entendido, que faz que o outro seja olhado com um estranhamento, sabe? Você olha assim, tipo, não, qual que é a desse cara, né? Aquela coisa, aquela desconfiança da sociedade que eu vivo repetindo, que tem a ver com a questão da desinformação e com aquela agitação dos discursos de hoje, né? Aquela coisa de que aquele é um demônio, aquele é um anjo, não importa quem fale de quê, né? E aí vem aquela coisa, né, de que seu vizinho pertence a uma religião que você acha que é errada, que não é a religião certa, ou a um partido político, você começa a olhar para o seu vizinho, com quem você tinha uma relação
natural, comum, simples, pacífica, né, de convivência, e essa alienação surge daquele mal-entendido. No julgamento anexo, diz que se endurece a madeira, se produce, se fabrica o arco e a flecha, e isso tem a ver com manter o mundo em temor. Essa alienação, esses mal-entendidos, têm relação direta com o medo. Esse medo é gerado por aquela divisão social, né? O fim do caminho da família, que surge precisamente de toda essa desinformação que eu vivo señalando aqui vídeo tras vídeo, né? No julgamento dizem, no pequeno, boa fortuna, não pretender muita coisa. No comentário diz que duas filhas moram juntas, mas os seus interesses não concordam. São a filha Atui, que é a terceira filha, e Li, que é a segunda filha. E diz que esse conflicto entre essas duas filhas que moram juntas, mas que estão em conflito, se dá porque falta Sun, que é a primeira filha. E qual é a natureza de Sun? Sun, penetração, vento, as ordens e a repetição da comunicação. Ou seja, Sun vem a representar a possibilidade de conciliar duas posições que parecem ser irreconciliáveis, mas que não são. Então, e ao mesmo tempo no comentário diz que a oposição busca, procura a união. Inclusive fala que céu e terra estão em oposição, mas que a sua complementariedade é o que gera. Então tem que ter de algum jeito essa oposição para depois ter um acordo. Sempre vai existir aquela coisa da diferença de opiniões, mas justamente para isso é que está a tolerância. Dois vizinhos podem ter interesses muito diferentes, ideologias muito diferentes, mas os dois precisam do encanamento da água, precisam estruturas que fazem a comunidade. Você pode odiar o seu vizinho, mas se concordando com algumas necessidades básicas, isso pode redundar em um mais, em um benefício mútuo. Na imagem diz que o soberano mantém a individualidade na comunidade, não se deixa arrastar por essas identificações que são momentâneas, que têm a ver com ideias que vão surgindo a partir de informações que a gente vai coletando, de posições, de identificações, e se você vai pensar um pouquinho naquilo, você vai ver que tem uma grande polarização social, principalmente por questões políticas e religiosas, mas se se mantém aquela individualidade no sentido da objetividade, de não sair do eixo, isso gera um grande benefício para a comunidade inteira. Então você tem, por exemplo, situações onde tudo, como falei antes, tudo parece ser irreconciliável, não tem possibilidade de diálogo, mas isso tem a ver com uma narrativa de oposição. O diálogo sempre é possível. Você tem uma posição de um partido político e de outro partido político. Os dois se acusam de ser o mal, mas os dois, as pessoas que pertencem aos dois, você vai e pergunta, por exemplo, o que você acha? A gente deveria eliminar a corrupção? E os dois vão responder que sim. Então tem um acordo, tem algo em que as pessoas têm uma possibilidade de acordo. E depois, na mesma imagem, diz que diante do mal, que a gente pode associar com o erro, a gente pode associar com a mentira, sempre temos que procurar aquelas analogias, tem que evitar os erros. E isso é muito importante, porque você tem hoje em dia alguns conceitos que foram totalmente desacreditados por causa de uma especulação momentânea, por causa de um oportunismo. Você tem, por exemplo, aquelas situações onde você diz, a ver,
a democracia, né, é um conceito considerado bom, considerado positivo, considerado civilizatório, né? Mas se no nome da democracia você vai e dá um monte de golpes de Estado num monte de países, o próprio conceito da democracia fica desacreditado. Porque você, que democracia é essa? Entende? Aí, ou, por exemplo, você tem situações onde tem religiões, né, que se misturam com a política e entram nesse oportunismo. Aí você encontra, por exemplo, os dirigentes, os líderes dessas religiões, que em determinada situação eleitoral, por exemplo, qualquer parecido com a realidade não é casualidade, y que catalogan a aquel candidato que no corresponde con a súa conveniencia de demonio. E depois acaba na próxima eleição, acaba negociando com aquele mesmo candidato e fala para os seus fiéis que esse candidato tem que ser votado. Então os próprios fiéis ficam em contradição, porque dizem, como, não era o demônio? Eu vou ter que votar no demônio? Entende? Então essa questão de agora vamos ver mais em detalhe com a linha 1, que foi a linha que saiu nessa resposta. Você pode mentir muito, mas você não pode mentir sempre. E aqueles conceitos que você vulgariza por oportunismos acabam em detrimento do próprio conceito. Entende? Você tem um mundo, uma globalização mundial, onde tem uma série de normas. Você tem, por exemplo, a Carta da ONU, onde, por exemplo, se fala, entre muitas outras coisas, dos direitos humanos, da inviolabilidade da propriedade privada, da soberania dos países, que não pode ter uma ingerência de outro país, forçando a esse país a fazer alguma coisa que às vezes não vai a favor dos seus interesses. Então você tem essas normas, mas se você, como potência dominante, ou como uma das potências dominantes, acaba vulnerando os princípios da Carta da ONU, a própria Carta da ONU fica desacreditada. É bem interessante. Estamos falando de inteligência artificial e estamos falando de se a inteligência artificial vai concluir em que é preciso julgar e controlar a humanidade em algum sentido. E aí vamos à questão particular da resposta. Linha 1, 9 em primeira posição. É o começo dessa oposição. Há uma oposição entre a inteligência artificial e a humanidade, que são o sujeito e o predicado da minha pergunta, né? Então, na parte inferior, no trigrama inferior, como expliquei antes, o sujeito vai estar no trigrama inferior, que é tui, né? Que está relacionado com a serenidade, está relacionado com a alegria e também está relacionado com a tolerância. ¿Sí? ¿Y qué dice? Ese conflicto está no comienzo, porque es a primera línea de toda a situación. Es a primera, o sea, esa oposición, ese conflicto entre inteligencia artificial y humanidad está no comecinho. A inteligencia artificial está siendo un fenómeno muy novo. Esa situación está no comienzo. Y dice que o cavalo fugiu. O cavalo fugiu. Então deixa ir. Ele vai voltar sozinho. É auspicioso. É auspicioso, porque, né, a inteligência artificial fica naquela situação de, olha, estão confusos. Deixa eles já vão cair na real. E temos que señalar nessa linha 1 que de todo o hexagrama é a única linha correta. É uma linha Yang em posição Yang. As outras 5 linhas, incluindo as linhas centrais, são todas erradas. Essa é a única linha correta. Ok? Então o conflito está no começo. Tem uma confusão? Deixa aí, o cavalo vai voltar sozinho. E diante do mal, evitar erros. Isso tem a ver com o que eu falei antes da desacreditação de conceitos. Se a inteligência artificial começa a mentir,
Começa, por exemplo, você vai e pergunta para a inteligência artificial qual é a causa das guerras no mundo, e a inteligência artificial responde em função dos interesses de um país particular, e mente, naturalmente, a própria inteligência artificial vai se autodesacreditar. Então, diante do mal, diante do erro, diante da mentira, não cometa erros. Esse seria o conceito elemental dessa situação em termos particulares, né? Tudo que eu falei antes é o geral do hexagrama. Não cometer erros, ser veraz. A inteligência artificial precisa dizer a verdade. E se a inteligência artificial disser a verdade, aquela confusão, aquele cavalo que fugiu e que vai voltar sozinho, que está representado pela linha 4 do hexagrama, que não saiu na resposta, mas que está intimamente vinculada com essa linha 1. Esse erro, essa confusão, esse mal, essa mentira, está representada pela linha 4, que no final acaba caindo na real e volta sozinha para a coerência, para o raciocínio, para uma certa objetividade. Ou seja, a resposta é muito auspiciosa desde esse ponto de vista. Essa linha 4 está muito influenciada pelos diagramas nucleares Kahn e Lee, que realmente tem a ver com Kahn é perigo e Lee é agitação, também, entre muitas outras coisas. E o hexagrama complementar, hexagrama 64, antes da conclusão, é um hexagrama que se caracteriza porque todas as linhas estão erradas, todas as linhas estão fora da posição. As yin estão em yang, em posição yang, e as yang estão em posição yin. Mas todas estão em correspondência. E isso já permite um germen de transição. Esse hexagrama é o hexagrama de transição para o hexagrama a paz. Com a transmutação da linha 2 e a linha 5, esse hexagrama se converte no hexagrama da paz. E que recomenda extrema cautela. E, de novo, evitar erros para ordenar. Então, o oráculo é muito auspicioso. Não está dizendo que sim, nem está dizendo que não. Está dizendo que existe uma oposição, existe um mal, existe uma mentira, existe um erro, mas que isso pode ser resolvido com informação fidedigna, evitando os erros. Então, gente, eu convidei vocês para fazer sugestões de perguntas. Tem várias, olha, eu perguntei também, ainda não consultei o I Ching, mas tem preparadas quais seriam os aspectos mais importantes e determinantes da influência artificial, da inteligência artificial, sobre a humanidade, considerando ela como partes distintas, segundo elas sejam criadas por países ou blocos de países com objetivos e interesses diferentes. Perguntei qual a capacidade da inteligência artificial de se sobrepor às divisões que surgem da própria humanidade e se constituir em um todo que transcende as parcialidades humanas e atinge uma visão objetiva da realidade, sendo que a informação da qual se nutre é humana e plagada de erros, falsidades, inexactitudes, projeções ficcionais, etc, etc, etc. Uma pergunta complexa. Aqui você vê que é possível fazer uma pergunta complexa para o I Ching vai responder. Quais as possibilidades, outra pergunta, da inteligência artificial como um todo, ou em parte, se constituir em entidades autônomas, independentes do controle humano. Então, em relação a isso, eu não vou continuar publicando vídeos sobre isso, salvo que vocês peçam que eu faça isso, porque tem muitas outras coisas que podem ser consultadas, Por exemplo, por que o Brasil vetou o ingresso da Venezuela para o BRICS? É um grande mistério, não tem uma resposta pública, tem muita gente especulando. Quais poderiam ser também os efeitos do governo Trump para o mundo, que acaba de ganhar as eleições? Enfim, aqui vocês veem
que o I Ching tem um sentido oracular, mas também tem um grande sentido de expandir a capacidade de análise e, nesse sentido, ele é civilizatório. Ele responde com coerência. Não sabemos como ele faz isso, porque no meio tem o acaso, tem o caos. Não temos uma explicação de um algoritmo que diz, respondeu assim por tal motivo. Não, gente, justamente é isso o que dá aquela mística, mágica, se você quer ver assim, do I Ching, mas ele funciona. E não sabemos como ele faz isso, mas podemos constatar a coerência das suas respostas. Então, em função dessa conclusão da inteligência artificial nos julgar e nos punir, eu acho que a resposta foi sumamente auspiciosa e vamos ver em que dá. Gente? Vamos ter oportunidade de constatar. Então, por enquanto vai ser isso e até mais.